Boa noite, irmãos. Boa noite. Você que faz parte dessa comunidade, você sabe quem que é o Bruno, né? Que está lá no Canadá agora. E eu não sou o Bruno, mas eu tô nervoso. Tô nervoso. Nervoso e por pelo menos duas razões. A primeira é porque, como o Isaac falou, essa igreja é a nossa casa, né? A gente não está aqui, mas a gente está aqui. É uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande, porque essa igreja nos apoia desde o começo do nosso ministério lá em Londres, né? Tanto financeiramente quanto espiritualmente, as amizades que a gente foi formando ao longo dos anos. E eu queria publicamente agradecer a igreja que fez uma oferta bem generosa, né? Vocês fizeram uma oferta bem generosa para a gente no final do ano passado. A oferta que inclusive ajudou e permitiu que nós estivéssemos aqui por essas 10 semanas que nós estamos passando no Brasil. Então, muito obrigado mesmo. Eu sou grato a isso, não é grato. Nossa família agradece muito a vocês. E segundo, né, que eu tô meio nervoso, é porque minha família tá aqui. Então, vocês conhecem meu pai e minha mãe, Sebastião e Joelma, eles servem aqui. Tem muito trabalho pro meu pai, a vida inteira. Minha família de sangue tá aqui, eu tenho primo, tinha tia. E também a família que Deus foi dando pra gente ao longo dos anos. Né, gente que me conhece desde que eu sou pequeno. O Flávio, que tá tocando aqui, ele me ensinou a tocar teclado na igreja que eu cresci. Então, não dá para eu fingir sem quem eu não sou aqui. Né? Não dá para me esconder numa máscara. Isso deixa a gente nervoso. Não é? Então, eu queria, para a gente começar, ler o texto e orar com vocês. E o texto de hoje está lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, capítulo 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora anteriormente a cidade se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e nós precisamos do Senhor. Pai, nós cantamos: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Pai, faz com que a nossa atenção seja totalmente focada na Sua palavra agora, a receber aquilo que o Senhor está nos ensinando, porque nós estamos na Sua presença. Fala com a gente hoje e transforma os nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, só para a gente se situar no que está acontecendo aqui, porque essa parte da narrativa, ela está acontecendo no meio de uma outra narrativa bem maior, que é a história de Jacó. E
Provavelmente você conhece a história de Jacó, mas eu quero refrescar sua memória, porque Jacó, ele é um caso bem complexo. A história de Jacó é meio novela, né? Tá cheio de intriguinha, cheio de conflito de família. Aí tem um cara que é muito mal, e tem um outro que trai, né? É novela. E eu não sei quem aqui lembra de uma novela bem original que passou no SBT muitos anos atrás, chamado Usurpadora. Vocês lembram? Eu tenho pra mim que essa novela foi baseada na vida de Jacó, porque tem muita coisa dele ali, né? Eu não assisti a novela, eu estou só fazendo um comentário. Se você quiser referência para a vida de Jacó, o capítulo 25, a partir do verso 19, ele relata o nascimento ali de Jacó. E é interessante a gente parar aqui por pelo menos duas razões. Porque o texto ali ele vai dizer que a primeira é que Isaac ele casa com Rebeca, que é filha de Betuel, que é irmã de Labão. E Labão, vocês sabem, no futuro vai cumprir um papel muito importante na vida de Jacó. E segundo, que Rebeca, assim como Sara, que casou com Abraão, ela era estéril. Mas Deus ele fez um milagre e ela engravidou. E alguma coisa esquisita estava acontecendo no ventre dela. Depois você lê lá o texto. E ela, lógico, né, por razões tecnológicas, ela não sabia que estava grávida de gêmeos. E eu tive essa experiência de sentir meus dois filhos, a Ruby e o Levi, chutando, né, na barriga, cutucando ali, mexendo, né, atrapalhando o sono da minha esposa. E o Levi era uma coisa, porque o menino chutava. Teve um dia que eu coloquei o rostinho assim, falei, vou sentir o meninão, né? E o menino bateu um tiro de meta, mano. O negócio foi, chacoalhou minha cabeça. E imagina Rebeca, com 2 filhos no ventre, não sabendo que estava com gêmeos ali. E aquela agonia, aquela angústia, talvez uma dor, não sei explicar. Ela pergunta para Deus, o que está acontecendo comigo, né? No meu ventre. E Deus responde que no ventre dela teriam 2 filhos que se tornariam 2 nações e que desde o princípio eles seriam rivais. E uma nação seria mais forte do que a outra, e o filho mais velho serviria ao filho mais novo. E aí nasceu Esauzinho, peludinho, vermelhinho, vocês lembram da história? E Jacózinho nasceu agarrado no calcanhar dele. Foi daí que deram o nome para ele, Jacó, que significa agarrado, aquele que segura pelo calcanhar. É aquele que persegue, é aquele que está atrás de alguma coisa. Ele vai para cima. E Jacó, a gente vê na história que ele é aquele cara que ele queria ter o que ele não podia ter. Ele queria ser o que ele não queria ser desde o seu nascimento. Ele sempre quis tomar o que não era dele. E ele era ambicioso. Ele esperou um momento certinho para arrancar e agarrar aquilo que ele queria, que estava no desejo, no coração dele, que era a primogenitura e a bênção do irmão mais velho dele. E aí, depois de enganar Isaac, com a ajuda da mãe dele, depois de o plano dele funcionar, porque ele conseguiu a bênção, e ele não fica em paz, porque ele tem que fugir. O irmão mais velho dele, Esaú, ele odeia Jacó e ele quer matar Jacó. E aí ele tem que fugir. E, meus irmãos, vocês não acham que nós somos meio Jacó também? Não parece que a gente é meio Jacó? Nós nunca estamos plenamente satisfeitos. Está sempre faltando alguma coisa. E essa complexidade, né, do nosso ser, da nossa natureza, é até difícil de explicar, porque essa garra, essa força de vontade, de correr atrás das coisas, ela é importante, né? A gente tem o jargão, né, de esperar no Senhor e tal, mas se esperar no Senhor não é acompanhado de oração, de atitude, de força de vontade, é só aparência de piedade. Então tá certo, a gente tem que correr atrás das coisas. Mas se você vai lá e faz, e acontece, e persegue aquilo que você quer, e você faz de tudo para conseguir aquilo, isso aí é só ganância, é só ambição. E é tola, porque ao longo do caminho você vai criando os seus ídolos. Você vai criando os seus ídolos e eles voltam para te matar também. Seu sonho é casar, e aí você casa e o seu casamento se torna seu ídolo. Seu sonho é ter filho, seus filhos se tornam seus ídolos. Seu sonho é ter uma empresa, você vai atrás e você trabalha e você esquece de tudo.
E depois você olha para trás e ainda fica com aquele gosto amargo na boca, né? Você chegou onde queria e não satisfez. E numa sociedade extremamente consumista, cheia de vaidades e capitalista, né? Como a nossa, oportunidades e ideias não faltam. Você sempre precisa, entre aspas, né, de algo melhor. Você precisa de mais. Você precisa de uma casa melhor, de um carro melhor. Você precisa da comida melhor. Você precisa de um casamento melhor. Seu marido tem que melhorar. Você precisa de mais. E o problema é quando isso chega no ambiente da igreja. Porque o sujeito insatisfeito, ele é insatisfeito em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Nós deveríamos medir, né, as nossas igrejas pela qualidade dos nossos relacionamentos uns com os outros, pela qualidade do nosso relacionamento com Deus. Né? Será que a gente entra numa igreja e pergunta, será que nessa igreja, e aí eu não estou falando só urbana, qualquer igreja, é pregada o evangelho, é pregada a palavra de Deus, é uma igreja que vive o amor fraternal, as pessoas se servem? É uma igreja em que se fala a verdade em amor? Ou é uma igreja cheia de politicagem, né? Cheia de coisinha aqui e ali? Ou a gente usa a medida do mercado, né? A medida das corporações. A gente vai atrás de consumidor, é o cliente que fala mais alto. E aí a gente fica pensando lá, né? Eu vou numa igreja, porque a pregação é top, porque o louvor é top, porque o ministério infantil é top, a atmosfera da igreja é top, tudo é top. E eu não sou contra nada disso, até porque a Urbana é excelente em muitas coisas, em tudo que eu tenho visto, eu estou encantado com a igreja, estou encantado com o serviço, com tudo que está acontecendo. E crentes piedosos, eles servem. Então isso é bom, excelência é bom. Mas, às vezes, toda essa pompa, todo esse brilho, né? Todo esse, nossa, que glorioso, pode ser só aparência de piedade. Porque pode ser que a igreja não tenha convertidos, mas apenas clientes, consumidores. E aí você serve ele bem, para que eles continuem vindo. Porque não é à toa que Jesus se dirigiu a uma igreja chamada Sardes, você lembra, está lá no Apocalipse, e ele disse, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, nós somos como Jacó. Talvez no papel a gente tenha tudo, né? Talvez a primogenitura já é nossa, a bênção patriarcal já é nossa, né? Aparentemente, se não chegou lá ainda, está caminhando para chegar. Mas ainda fica aquele buraco, né? Aquele vazio, você precisa de um pouquinho mais. E essa é a nossa realidade. Toda a nossa experiência na vida é tipo um saco sem fundo. Tudo vai perdendo gosto rapidinho, vai perdendo o sentido, né? Aquelas 1000 curtidas na sua foto da semana passada, parece que não vale nada. Se a próxima você só tem 10 curtidas, porque você quer mais, você precisa do próximo, você precisa de mais. E tem gente que sonha em morar fora. Eu conheço porque estou morando fora. E aí eu vejo as pessoas trabalham duro, aprendem inglês, corre, faz entrevista, vai lá e consegue morar fora. Aí, quando chega lá, a realidade choca. Porque a pessoa percebe que morar fora não é suficiente. Não basta. Eu cansei de conhecer brasileiro que fez de tudo para morar na Inglaterra, que está lá em Londres, mas vive como se estivesse no Brasil. Porque a pessoa, ela chegou lá e vai numa igreja brasileira, vai em restaurante brasileiro, fica ouvindo música brasileira e tudo é brasileira. E a pessoa ainda regride. Não é só que faz tudo brasileiro, regride, faz coisa lá que não fazia aqui só porque tem saudade, né? A pessoa tem Netflix, tem Amazon Prime, tem canal de TV a cabo, tem tudo, e no domingo vai lá e assiste Faustão. Sem brincadeira, tem gente que literalmente só assiste canal de TV brasileiro. Porque não está satisfeito no Brasil, não vai estar satisfeito na Inglaterra, não adianta. E eu até entendo, porque de vez em quando eu estou andando lá pelas ruas de Londres, né? Aí eu dou um tchauzinho pra rainha lá, ou pro rei, mudou, né? É o rei. E bate uma angústia, bate uma saudade, um negócio que dói, machuca, um negócio... Gente, é sério, é uma dor física. E aí
eu quero o meu pai, né? Eu quero minha mãe, quero uma coisa do Brasil. Né? Na minha cabeça fica aquele poema famoso: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, né? E aí continua. Minha terra tem palmeiras, que ainda nem tem mundial também, né? Mas é uma coisa, porque a gente agarra a primeira coisa que parece que vai abrandar essa insatisfação no nosso coração. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Jogo da Copa, né? Um monte de brasileiro foi lá em casa, a gente foi assistir o jogo, e aí teve golaço, né? De voleio, maravilhoso. E do menininho lá, dança de pomba, né? E aí alguém trouxe Guaraná. Eu falei, Guaraná, mano, o Brasil. Aí teve uma moça, foi lá e trouxe coxinha. Eu falei, aleluia. Coxinha, mano. Eu até deixei de ser evangélico naquele dia. Eu me tornei católico apostólico romano, porque tem uma imagem dela. No jogo da Copa, gol de voleio, a menina traz coxinha, mano. Então, foi incrível. Foi um dia sensacional. Mas deixa eu te contar uma historinha. Eu, alguns anos atrás, já em Londres, conheci um casal iraniano que começou a ir na igreja por conta da esposa. Uma história complicada. Ela se converteu no Irã, e talvez vocês saibam, mas o Irã é um dos países com maior perseguição aos cristãos. E ela se converteu e ia numa igreja. E a igreja não é a igreja que a gente tem aqui, tá? A igreja era uma casa em que as pessoas iam bem discretamente. Ia uma pessoa, depois de 10, 15 minutos ia outra pessoa. Eles às vezes nem faziam culto todo domingo, porque não pode trazer atenção. Lá é crime da cadeia e da pena de morte também. E aí, como ela ia com as duas filhas pequenininhas, ela era a última da fila, vamos dizer, a última da fila. Então, no dia que ela estava indo, preparada, colocou tudo, foi lá, e aí mandaram uma mensagem para ela: foge. Ela nem sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia que algo estava errado. E aí, pegou tudo, estava com a bolsa, a roupa do corpo, as duas filhas, foi para um outro país, e desse outro país, ela foi para a Inglaterra. Teve que fugir, porque senão ia ser presa e ia morrer. E para vocês terem ideia, o marido dela só conseguiu falar com ela de novo depois de 10 meses. Depois de 10 meses. E aí a gente fez amizade com esse casal, comecei a conviver com ele, tomava um café com ele, almoçava com ele. E eu perguntava para ele, né, falou: pô, sua esposa, ela, né, professa essa fé em Cristo, você não tem curiosidade? Aí ele falou: pô, eu acho legal até, mas eu não consigo acreditar. E aí eu comecei a estudar o livro de Marcos com ele. E a gente estudava o Evangelho de Marcos, mas também continuava saindo para tomar café, para almoçar. E toda vez eu percebia na fala dele aquela saudade da casa dele. Uma angústia, porque não é que nem eu que demorei uns anos para poder visitar o Brasil aqui. É alguém que perdeu tudo, que não consegue voltar para casa. Para ele, acabou. Ele não pode, ele não tem o direito de voltar para o país dele, para a terra dele. Ele era um executivo grande lá na empresa dele, patrão mesmo. A casa dele era incrível. Ele mostrou umas fotos lá, eu falava, meu, perdeu tudo. Perdeu o lugar, perdeu os amigos, perdeu a casa, perdeu tudo. Mas sabe que essa experiência é meio comum a gente, porque a gente quer voltar para o Éden. A gente quer voltar para a vida como era no Éden antes da queda. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, até a natureza, de acordo lá com Romanos capítulo 8, quer a vida como era no Éden antes da queda. Nós somos exilados com saudade de casa. E é nessa fuga, nessa vontade, né, com esse medo de morrer sozinho à noite ao relento, no começo de uma jornada bem longa, porque a distância entre o lugar que ele estava até Harã era de mais ou menos 800 quilômetros, para você ter ideia. E é nesse contexto, sem saber o que vai acontecer na sua jornada, mas sabendo que se ele voltar, está morto. Jacó se percebe em curandeu. Ele se percebe na presença de Deus. E diante dessa presença, a vida dele começa a mudar. E eu queria explorar com você essa cena em duas partes. Primeiro, veja comigo aí a partir do versículo 10.
Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. E aí ele continua a promessa, né? É interessante notar que Jacó partiu para Harã e chegou num determinado lugar. Até então a gente não sabe qual que é o lugar. E aí ele pega uma pedra, ele faz de travesseiro, porque ele está cansado. Provavelmente, a gente vai ver depois, ele já tinha percorrido quase 80 quilômetros, se não mais, e ele está cansado. Não tem Uber, não tem trem, não tem metrô nessa época, não tem forma fácil de viajar. Então ele está cansado e aí ele usa uma pedra para dormir, consegue dormir. E esse sonho, ele é transformador. Porque Deus se apresenta para Jacó, apesar de majestoso, apesar de imponente, de aparentemente estar no controle, ele aparece ao lado de Jacó. Ele se apresenta de forma pessoal. E nesse sonho, Deus ele renova a promessa, a aliança, o pacto que ele tinha feito com os seus pais. Para Abraão, se você lembra de Gênesis 12, Deus tinha dito: Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Para Isaque, alguns capítulos depois, Deus vai dizer: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. E para Jacó ele renova essa aliança, né? Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra e tal, como nós lemos no texto. Você consegue perceber a semelhança? Você consegue ver que a promessa é a mesma, só está sendo dita ali de forma diferente? Deus ele está prometendo, né? Vou bem resumidamente. Deus ele está prometendo um lugar, um povo e a sua presença. E será que isso que Deus está prometendo não é exatamente aquilo que a gente perdeu no Éden? Aquilo que Jacó está perseguindo desde o seu nascimento, mas desprezando a autoridade e a soberania de Deus? Adão e Eva, nossos pais, eles perderam o seu lugar, né, o jardim. Eles perderam sua identidade de povo, porque a inimizade e ódio passaram a existir entre seres humanos. E eles foram banidos da presença de Deus. E se a gente voltar no texto de Gênesis 3, depois de expulsar Adão, Deus ele colocou os querubins ali, né, os anjos, e uma espada protegendo o caminho de volta para a árvore da vida. Você acha que Deus faria isso se não houvesse pelo menos a possibilidade da tentativa humana de voltar para o jardim e tomar do fruto da árvore? Em outras palavras, voltar para usufruir dos benefícios do jardim sem a presença de Deus? E isso é importante, porque tem um historiador inglês chamado Tom Holland. E não confundam aqui, não é o ator do Homem-Aranha. Tá? Se você procurar no Google, Homem-Aranha é o primeiro que aparece. Mas esse Tom Holland, que na época era ateu, ele escreveu um livro bem interessante. E ele escreveu porque antes ele tinha feito uma pesquisa sobre a religião do Islã, né, a religião muçulmana. E ele percebeu nessa pesquisa que as coisas na história ali não batiam. Né? Tem coisa fora do lugar, tem um negócio meio confuso. E além de não bater, parece que não tem nada ali, historicamente, que tenha trazido algum benefício tangível para a sociedade. E aí um grupo de muçulmanos foi lá e desafiou ele. Falou: bom, você fez com a gente? Faz umas coisas com os cristãos. Aí ele falou: fácil. Tem até mais material sobre cristianismo do que Islã. E aí ele foi fazer a pesquisa dele. E essa pesquisa até virou um livro, porque foi muito interessante. Ele achava que a sociedade ocidental e os valores que a gente promove, sabe? Valor universal, igualdade, direito dos vulneráveis,
direitos humanos, né? Todas essas coisas que a gente tem por garantido. A gente acha que é o certo, né? Que assassinar é crime, que violação sexual é crime, que escravidão é errado. Ele percebeu que esses direitos universais não eram tão universais. Ele descobriu que o que nós consideramos de valor na sociedade ocidental, pelo menos, só é possível em sociedades que foram impactadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, inclusive, um ateu, ele diz que direitos humanos começaram na cruz. Essa ideia de sacrifício em benefício do outro, em benefício de estranhos e de vulneráveis, é fruto de sociedades marcadas e influenciadas diretamente pelo cristianismo. E a promessa de Deus é essa resposta para os nossos anseios, para os nossos desejos. É um lugar, é uma comunidade e é a presença dele. Deus sabe que um lugar e uma comunidade sem a presença dele é o cenário perfeito para que a maldade humana tome proporções exponenciais. É maldade sem fim. Não é isso que a gente ouviu na mensagem que o Davi pregou 2 semanas atrás? Babel, você se lembra? Se você não se lembra, vai lá e assiste. E essa sociedade que quer o lugar e a comunidade, mas sem a presença de Deus, e que todo mundo se beneficia, ou pelo menos valoriza, né? Que é resquício de uma sociedade que foi profundamente impactada por indivíduos cristãos, piedosos, que adotaram, que serviram, que abriram escolas, hospitais, faculdades, que promoveram a paz. Ela não se sustenta, porque não tem a base, que é o próprio Deus. A gente quer o céu na terra, mas se o céu na terra não tiver Deus, é uma coisa que está no inferno. E a promessa de Deus, ela sempre, sempre nos envolve em sua presença. E a resposta de Jacó, a percepção da presença de Deus, a percepção de que ele estava em Corandeu, é bem interessante. Se você vê aí o texto, a partir do 16, vamos ler de novo? Jacó acordou do sono e disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então como que Jacó respondeu a esse encontro? Primeiro ele teve medo, depois ele adorou e depois ele fez um voto. E aqui a gente vê um pouquinho da complexidade de Jacó. E a nossa complexidade também, que a gente é meio assim. Se você perdeu, assiste a primeira mensagem da série, que foi pregada pelo Isaac. Qualquer pessoa que tiver um encontro com Deus, ela vai sentir medo, ela vai ficar reverente. Adão, Isaías, João, o apóstolo, né, lá no Apocalipse, e Jacó temeu. E o temor é importante porque o temor do Senhor, você sabe, né, é o princípio da sabedoria. O fato de Jacó ter temido já mostra que uma transformação começou. E Jacó também adora. E no nosso imaginário evangélico, adorar é cantar, né? Eu cresci na igreja, eu sei que a gente está acostumado com o momento do louvor. A gente acha que adorar é o momento da música, né? E cantar, ela faz parte da adoração. Sim, é uma das expressões de adoração, mas adorar é muito mais do que isso. Adorar é reconhecer no seu coração que Deus é digno, que Deus é Deus, que Ele é supremo. E esse reconhecimento não fica no abstrato, né? Nossa, que Deus maravilhoso, tal. Ele gera em você um movimento prático. Você faz alguma coisa, você fala alguma coisa, você faz música, você faz poesia, você faz alguma coisa, você usa o que você tem disponível para mostrar para Deus que Ele é Deus. E no Antigo Testamento, geralmente, quando se fala de adoração, se fala de sacrifício.
nessa passagem, aparentemente, não tem nenhum sacrifício. Mas lembra que Jacó vai percorrer um percurso bem longo. Desse momento aí, deve faltar mais ou menos uns 700 quilômetros. E ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui semana que vem, não sei. Mas ele não se importa de usar os seus recursos para adorar a Deus. Não é isso que o texto diz? Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo. Adoração. Adoração. Pode me fazer falta amanhã, mas não me importa. Não me importa, eu vou adorar a Deus, porque é isso que eu tenho agora para adorar. E ele usa o que ele tem para adorar. Isso é a adoração. Mas o terceiro aspecto dessa resposta de Jacó mostra que, apesar de temer o Senhor, apesar de adorar ao Senhor, Jacó ainda é imaturo. Esse voto que ele vai fazer no final parece que revela uma teologia meio rasinha, né? Uma teologia meio distorcida. Porque pensa comigo, Jacó com certeza sabia das histórias que aconteceram com seu avô Abraão e com seu pai Isaque. Ele sabia, por exemplo, que Abraão tinha dado dízimo. Não é a primeira vez que dízimo aparece na Bíblia. Abraão já tinha dado dízimo para um tal de Melquisedeque, né? Ele sabia que Abraão quase entregou Isaque a Deus e que Deus é Jeová Jiré, aquele que provê. Ele sabia que o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaque e encontrou Rebeca de uma forma bem improvidencial. Isaque e Rebeca eles sabiam da promessa de Deus de que o irmão mais velho serviria o irmão mais novo. E Jacózinho, sendo o preferido da mãe dele, com certeza ele sabia disso também. E Jacó sabia de tudo isso, mas ele não conhecia Deus. Porque se ele soubesse quem é Deus, se ele tivesse um relacionamento real com Deus, eu não sei se ele faria um voto dizendo, se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim, se Deus me prover de comida, de roupa, se Deus me levar de volta para casa, se tudo isso, aí ele vai ser meu Senhor. Não, Jacó, nesse momento ele ainda pensa que ele lida com Deus da mesma forma que ele lidou com Esaú. Barganha, negócio. Ó, eu te dou um negocinho aqui, você me dá um negocinho aqui. Eu te dou um prato de lentilha, você me dá a sua primogenitura. Ele acha que com Deus ele vai lidar dessa forma. A visão dele de mundo, né, a cosmovisão de Jacó, é mais forte do que todas as histórias que ele conhece sobre Deus. E nós somos Jacó, gente. Porque o que faz a gente agir, o que faz a gente tomar as nossas atitudes, o que define a nossa conduta, não é o quanto de informação que tem na nossa cabeça, é a nossa cosmovisão, é aquilo que controla o nosso coração. E o perigo, meus irmãos, é você ter uma teologia bem redondinha, bem ortodoxa, fiel, reformada, e saber muito acerca de Deus, mas não conhecer a Deus. O teólogo J.I. Packer, num dos seus livros chamado O Conhecimento de Deus, ele diz que um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito dele. Isso é sério, né? É possível saber muito sobre Deus e não conhecer a Deus. Mas Deus é generoso. Não é verdade? Deus é gracioso. Deus é lindo, porque o sonho aqui ele vai mostrar algo mais importante do que a própria história de Jacó. O sonho que Jacó teve mostra algo mais importante do que a minha, do que a sua história. Porque o sonho ele vai falar de uma escada que conecta a terra e o céu. E se você puder, abre aí comigo no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. João 1, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José.
perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Felipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ficou impressionado com essa revelação? Isso é suficiente para te impressionar? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre a escada? Não, sobre o Filho do Homem. Sobre o Filho do Homem. Porque, meus irmãos, a escada no sonho é Cristo. Natanael ficou impressionado com a revelação de Jesus, mas Jesus mostra que se tem alguma coisa que tem que impressionar a gente é o Evangelho. O que tem que impressionar a gente é que a escada é Jesus Cristo. O que nos dá novamente o direito à presença de Deus, não porque a gente merece, mas porque Ele quis. O que deveria impressionar a gente, meus irmãos, não é aquilo que a gente conquista, não é aquilo que nossas realizações, onde a gente chega, né, o fato da gente ter conseguido, de ter chegado. O que tem que impressionar a gente é que Deus está restaurando todas as coisas em Cristo Jesus. Deus está restaurando todas as histórias, todos os dramas, todas as suas lágrimas, todas as suas tristezas, e Ele está dando um significado novo para tudo. Em Cristo, Deus nos deu uma comunidade, que é a igreja. Essa igreja que vai viver eternamente num lugar que está sendo preparado por Deus, que vai descer. Não é nem a gente que vai até a cidade, é a cidade que vai vir até a gente, a Nova Jerusalém. E eternamente na presença de Deus. Jacó, ele não mudou da noite para o dia. Jacó, ele mudou de uma noite para uma outra noite no intervalo de 20 anos. Uma jornada. E nessa primeira noite, Jacó mudou o nome do lugar que ele estava dormindo quando ele acordou para Betel, que significa casa de Deus. E o texto dá a entender que é importante ressaltar o nome, né, anterior da cidade, Luz. E luz não é a nossa palavra em português, luz que ilumina. Porque na Bíblia, em hebraico, a palavra também é luz. E quando você lê em inglês, também é luz. Então, luz significa outra coisa, é um nome hebraico próprio. E um nome que pode ter alguns significados, e entre eles, é de estar longe, pervertido, estar pelo caminho errado, pelas veredas erradas, né? Jacó reconhece que até aquele dia, ele sabia sobre Deus, mas ele vivia como se Deus estivesse longe. E aí foi numa outra noite, 20 anos depois, também sozinho, de novo com medo de morrer por conta do seu irmão. Lá, isso está relatado no capítulo 32 de Gênesis, que Jacó finalmente não se agarra à primeira coisa que pode trazer satisfação à alma dele. Jacó se agarra em Deus. E Deus, ele muda o nome dele para Israel. Porque esse nome vai significar lutou com os homens e com Deus e venceu. E você lembra que a história, na verdade, ele não vence quando derrota Deus, ele vence quando perde. Ele saiu de lá manco. Mas Deus disse que ele venceu. E esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus Cristo. Nós vivermos em corandeu, essa expressão, na presença de Deus, é viver sabendo que apesar das nossas falhas, apesar das nossas incoerências, apesar das nossas ambições egoístas, das nossas vaidades, que Jesus é Emmanuel, Deus conosco, e que Ele está nos transformando. Você não é perfeito, você está numa jornada, mas você está sendo transformado à medida que você
permanece na presença de Deus. Eu ouço com frequência, quando alguém ouve que eu sou missionário, eu ouço a famosa frase, né? Pô, mas missionário é corajoso, né? Missionário vive pela fé. Irmão, corajoso é esse cara que nem Jacó, que vivia pela fé em si mesmo. Não tem nada melhor do que viver pela fé em Deus. 2023. Coran Deu. Vive na presença de Deus. Na presença de Deus. E eu te garanto, a sua história, seus dramas, eles estão sendo ressignificados. Tem uma história muito maior do que essa, que é o Evangelho de Jesus Cristo e que nos alcançou. É lindo, não é? Você não concorda comigo? Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós reconhecemos aqui nessa noite que nós somos mais parecidos com Jacó do que com Israel. Que nós perseguimos os nossos sonhos e nessa perseguição a gente se machuca, a gente machuca os outros, a gente faz um monte de ídolo e a gente coloca tudo, qualquer coisa antes do Senhor. Mas nós também nos arrependemos, Pai. E nós te pedimos, Pai, nos ajuda a viver uma vida em corandeu. Uma vida sabendo que nós estamos constantemente na Tua presença. E nos transforma, Pai. Porque é disso que nós precisamos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.